Vamos lá, pessoal. Vamos resolver aqui essa questão de limites laterais, tá? Com a interpretação gráfica, beleza? Então, olha só. No gráfico abaixo, deu o valor do limite de f de x quando x tende a 2. Se não existir, explique o porquê. Beleza? Então, tá aqui o meu gráfico. Esse é o gráfico da minha função, né? Aqui nós temos o plano cartesiano, eixo x e eixo y, e esse é o gráfico da minha função f de x. Então nós podemos notar o seguinte, ó, gruda o olhão aqui comigo, olha só. Quando a gente vem aqui pela esquerda, né, nos aproximando do 2 pela esquerda, tá aqui, ó, o gráfico, certo? Ó, eu estou me aproximando do ponto 2 pela esquerda por valores menores do que 2. Notem que o y, ele se aproxima de quem? Olha só, ele está se aproximando aqui de 3, certo? Então eu posso afirmar que o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, vai ser igual a 3, tá? O x se aproxima do 2, o y se aproxima do 3. Já quando a gente vem aqui, ó, pela direita, por valores maiores do que 2, eu estou fazendo isso aqui, certo? Me aproximando pela direita. Aí, nesse caso, o meu y, ele está se aproximando de 1. Então, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, valores maiores do que 2, vai ser igual a 1. Nesse caso, os limites, eles divergem. O limite pela esquerda está indo para um ponto, que é o 3, e o limite pela direita está indo para outro ponto, que é o 1. Logo, o limite de f de x, quando x tende a 2, ele não existe. Beleza? E por que, Lucas? Por que ele não existe? Porque os limites laterais, quando x tende a 2 pela esquerda e quando x tende a 2 pela direita, eles são o quê? Diferentes. Certo? Como os limites laterais são diferentes, o limite no ponto 2, ele não existe. Ok? Então está muito claro no gráfico, ó, olha só, uma interrupção entre o limite que faz com que essa função ela não tenha o limite nesse ponto. Beleza? Existe um valor para x igual a 2, que aqui o intervalo é fechado. Então, para x igual a 2, o valor é 3. Mas o limite, ele não vai existir, porque os limites laterais divergem para pontos distintos. Tranquilo? Tem outro exemplo aí ainda. Fica comigo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Exemplo número 2. Fica comigo. Nós vimos uma representação gráfica, agora vamos para uma representação algébrica. Bora calcular aqui o limite lateral, beleza? Então olha só, na função f de x, que é uma função definida por várias sentenças, tá? Determine o limite de f de x quando x tende a 1 e o limite de f de x quando x tende a menos 1. Então vamos lá, vamos para os limites laterais, não tenho que perder tempo. Vamos primeiro quando x tende a 1. Então, olha só. O limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda são valores menores do que 1. Tá aqui, ó. X menor do que 1. Então, eu vou usar a função x ao quadrado, certo? Para x menor do que 1, a função é x ao quadrado.
Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Beleza? Agora o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita. Pela direita são valores maiores do que 1. Valores maiores do que 1 está aqui, ó. X maior do que 1. Então é 2 menos x. Então 2 menos x, que é 1. 2 menos 1 dá 1. Opa! Opa! Os limites laterais convergem para o mesmo ponto. Então o limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a 1. Porque os limites convergem para o mesmo ponto, o limite então tem o mesmo valor que os limites laterais. Fechou? Já encontramos que para x tendendo a 1, os limites realmente convergem laterais e o limite ele existe. Ok, vamos para o menos 1 agora. Limite de f de x quando x tende a menos 1 pela esquerda. Beleza? Menos 1 pela esquerda, valores menores que menos 1. X menor que menos 1. Então é 1 mais x mais menos 1. 1 menos 1, 0. Bora pela direita agora. Limite de f de x quando x tende a menos 1 pela direita. Valores maiores que menos 1. Então, menos 1 menor que x. Está aqui, ó. Menos 1 menor que x, ou seja, o x é maior do que menos 1. Certo? X ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado é 1. Opa! O que foi que aconteceu aqui? Os limites divergiram. Eles foram para pontos distintos. Esse cara foi para 0, esse cara foi para 1. Lembra do exemplo que acabamos de ver? Que para x tendendo a 2, o limite pela esquerda foi para 3 e o limite pela direita foi para 1. E quando os limites divergem, o que é que acontece? O limite de f de x, quando x tende a menos 1, nesse caso, ele não existe, porque os limites laterais, eles são distintos. Ok? Então, determine o limite de f de x quando x tende a 1. Tá aqui, limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 1. E o limite de f de x quando x tende a menos 1 tá aqui. Infelizmente, esse camarada, eu lamento por ele, mas ele não existe. Beleza? Tem mais exemplo aí ainda. Aqui a gente taca o pau. Aqui não tem folga não. Vamos para outro exemplo. Segue comigo, segue comigo. Vamos lá, pessoal. Terceiro exemplo, hein? Terceira questão. Dada a função g, cujo gráfico está descrito, está aqui o gráfico da função g, né? Meu plano cartesiano, x, y, e a minha função g de x, ok? Determine o limite de g de x quando x tende a 2 e o valor de g de 2. O valor da minha função exatamente no ponto 2. Então, para determinar o limite de g de x quando x tende a 2, eu tenho que ir para os laterais, certo? Então, olha só aqui, ó. Chegando em 2, pela esquerda, como vimos lá no exemplo 1, hein? Lá na questão 1. Chegando aqui pela esquerda, o gráfico está subindo até esse ponto. Aí, nesse caso, eu estou me aproximando de y onde? Do 2. Então, o que é que acontece? O limite de g de x, quando x tende a 2, pela esquerda, beleza? Pela esquerda, é igual a 2. Ok? Agora, pela direita, aproximando aqui pela direita, certo? Eu estou descendo, ó. Quando eu venho me aproximando de 2 pela direita no eixo x, o eixo y está se aproximando aqui, ó,
ele se aproxima de zero, certo? Então, o limite de g de x, quando x tende a 2 pela direita, ele vai ser igual a zero, ok? Limites divergindo, então o limite de g de x, quando x tende a 2, ele não existe, beleza? Porque os caras aqui divergiram, logo o limite aqui, ele não vai existir para x igual a 2, ok? O limite não existe. O limite, porque no ponto g de 2, tá aqui a minha bolinha fechada, ó. Esse ponto aqui, o intervalo fechado, significa que o ponto, ele pertence ao intervalo. Se esse ponto pertence, então g de 2 vai ser quem? Ó, g de 2 é igual a 1. Beleza? O limite não existe porque os laterais estão indo para pontos distintos, eles divergem, ok? Mas o ponto g de 2 ele tem valor, porque o intervalo fechado significa que o ponto pertence ao gráfico, então para x igual a 2, o y vai ser igual a 1. Belezinha? Então, pessoal, essa é a importância dos limites laterais. Foca nesse assunto, cai de pau nele, porque é importantíssimo, porque os limites laterais é o que define a existência do limite. Nós vamos caminhar com esse assunto dentro de todos os outros. Belezinha? Foca nele, taca o pau e eu encontro vocês na próxima aula. Grande abraço, meus engenheiros e minhas engenheiras, e me retiro nesse momento. Fui!